Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Eu sou a Priscilla Rice e estou falando direto do Live Oak Recording Studio em Berkeley, na Califórnia. E hoje estou acompanhada pelo fundador e diretor visionário do BNI, Dr. Ivan Misner. Oi, Ivan, tudo bem? Onde você está? Estou em Charlotte esta semana na sede do BNI. É sempre ótimo ver a sede. E a sede cresceu muito nos últimos 6 meses ou 1 ano, então é muito bom estar aqui. Ah, ótimo. E sobre o que é o podcast de hoje? Bem, é baseado em um e-mail que recebi de um dentista da Índia. Vou ler o e-mail que ele me escreveu para você. E vou te contar uma história. Ele disse: "É ótimo falar com você. Sou dentista e entrei no BNI para ter mais visibilidade. Sou conhecido pelos membros do BNI. Tenho boas apresentações. Ele está em um grande grupo, então faz boas apresentações. Fazem apresentações semanais de 30 segundos. Ele diz que, como dentista, não consegue competir com os outros membros na corrida por referências. Ele diz que, seja o que for que eu faça para gerar referências, não estou conseguindo nada comparado aos outros. E ele está pedindo ajuda e diz que está atrasado e quer aprender. E me perguntou o que deve fazer. Há algumas coisas que ele pode fazer. Primeiro, é muito importante lembrar que você não pode comparar profissões. Nós frequentemente falamos sobre a média de referências em um grupo, a média de agradecimentos por negócios fechados. Uma média é um número valioso para entender, mas também lembre-se de que se sua cabeça está no forno e seus pés estão no congelador, em média, você deve estar bem, mas na verdade você não está. Há uma faixa e as profissões realmente diferem, e certamente algumas profissões uma referência vale muito mais. Uma referência para um dentista pode valer muito mais do que, digamos, uma referência para uma floricultura. Lembre-se de que o número de referências sozinho não é o fator, e sim o valor das referências é um fator relevante. Agora, deixando isso de lado, vamos falar sobre a questão do dentista, porque quando as pessoas vão ao dentista e estão bem com o dentista, elas nem precisam ser totalmente loucas pelo trabalho do dentista, mas se estiver tudo bem, elas hesitam em mudar de dentista. Anos atrás, em um dos primeiros 4 ou 5 grupos do BNI, tivemos um dentista que entrou no grupo e ele foi membro por 20 ou 25 anos antes de se aposentar. Eu me lembro de ter falado com ele, e ele comentou: "No BNI são pessoas que vieram até mim e disseram que vão ao dentista, e não ouviam o dentista há tempos, mas não sabiam se conseguiam mudar. Essas pessoas diziam não ser fácil trocar de dentista." E ele perguntou: "O que fazer?" Eu disse: "Bem, eu consigo entender isso, mas o que você quer?" É só contar para o grupo. Eu sei que alguns de vocês já têm um dentista, eu entendo. Mas em algum momento você pode ter a oportunidade de me indicar a outra pessoa. Ou seja, pode ser que seu dentista não esteja disponível, e eu prometo, vou te atender rápido se o seu dentista não puder. Eu disse: "Continue falando isso ao grupo e, com certeza, dentro de 6 meses, tinha um membro do BNI que perdeu a obturação e foi atrás do seu dentista, e ele estava de férias. Iriam indicar ele para outro consultório. Mas ele pensou: para que vou em outro consultório se no meu grupo do BNI tem um dentista? Então ele ligou para o dentista do seu grupo do BNI. E isso é o que ele estava dizendo. Se não posso ver meu dentista, é só ligar para ele, e essa pessoa ligou para ele. Falei com esse membro e pronto, o dentista me atendeu naquele dia. Ele achou um horário e me atendeu. Ele me contou que nunca teve uma recepção tão calorosa em um consultório de dentista como teve lá. Ele me mostrou seu consultório, me apresentou sua equipe, ele claramente queria que eu entendesse o tipo de operação que ele realizava, e que se eu fosse referir pessoas, o tipo de cuidado que ele daria a elas, e isso foi ótimo. Ele falou: "Eu gostava do meu dentista, mas o dentista do nosso grupo foi a injeção menos dolorosa que já tive na vida. Não senti nada e ele fez a restauração. Falamos sobre o que mais poderia ser feito depois e ele disse: naquele dia eu mudei de dentista. E desde então fui ao dentista do BNI. Ele falou: estou decidido a ir ao dentista do BNI de agora em diante.
O dentista me disse que foi incrível como funcionou, mas ele falou, isso não é o melhor. Então perguntei, qual foi a melhor parte? Ele comentou na próxima reunião que participei, esse membro que atendi se levantou e disse, vocês são loucos se não forem ao nosso dentista. Ele contou ao grupo, eu estava hesitando porque ia a um dentista há muito tempo, mas a obturação caiu. Então pensei, que se dane, vou ver nosso doutor aqui. E fui vê-lo, e ele disse, ele dá a injeção mais indolor que já tive. Foi incrível, ele é um dentista excelente. Estou falando a verdade, visite o consultório dele. Ele vai te mostrar tudo, mesmo que seja só uma limpeza. Vá ao consultório dele para conhecer o que ele faz. Desde aquele dia, ele começou a receber muitas referências. Membros inicialmente indo conhecer, mas depois outras pessoas, que os membros conheciam depois, e ele se tornou um membro, Priscila, por quase 25 anos. E ele aguentou até aquele primeiro membro ir. Ele foi referenciado, ou realmente foi até ele, e depois fez um testemunho. Esse é o poder dos testemunhos. É por isso que eles são tão importantes. Sim. Pois é, tenho uma história parecida. Eu estou sob cuidados quiropráticos desde os 26 anos e machuquei minhas costas trabalhando na construção. E bem, meu quiroprata se aposentou e tivemos uma outra quiroprata no meu grupo, e então ele se mudou. E eu estava hesitando muito ao tentar o novo quiroprata do meu grupo. Mas finalmente decidi mudar. Estava cansada de dirigir para muito longe para ir ao outro quiroprata, certo? Ele é muito talentoso. Fiquei absolutamente chocada. É a mesma coisa. Tive meu primeiro ajuste e depois fiquei sem dor. Eu fiquei tipo, o que foi isso? Então, fiquei muito animada para contar a todos, e ele acabou cuidando da maior parte do nosso grupo. Então é o mesmo tipo de coisa. Eu fiquei chocada. Os testemunhos vieram por causa dos quiropratas. Creio que já mencionei isso em um podcast, mas não tenho certeza. Lembro-me vividamente do Dr. Rubin, quiroprata do grupo fundador do BNI. Ele chegou para mim e ele comentou, não estou recebendo referências. Você precisa lembrar. Isso foi no ano do quiroprata. Sim, claro que lembro. Muitas pessoas não viam os quiropratas como profissionais da área médica de verdade, e claro que são. Minha falecida esposa era assistente quiroprática, e eu a conheci enquanto ela era assistente. Sei o quanto a quiropraxia é valiosa, mas na metade dos anos 80, muitas pessoas não viam isso. Ele comentou, ninguém fala comigo sobre quiropraxia, o que me faz pensar que ninguém foi a um quiroprata. E eu disse a ele, por que não faz uma consulta gratuita para que as pessoas possam te conhecer e ver como é? E ele fez e incluiu uma radiografia. Naquela época, não era digital. Ele tinha que ter um centro de processamento no escritório para processar as radiografias e analisá-las. Sim, e ele fez. Ele tinha tudo ali. Então alguém disse, ok, que se dane, vou entrar. Consulta gratuita, vou fazer. Ele entrou. Teve uma visita, como no dentista. Ele mostrou o escritório, mostrou tudo o que fazia. E ele fez o ajuste e falou, volte em 2 ou 3 dias, ajustou-o novamente. E esse membro entrou e disse aos outros membros, e isso foi na época em que comecei a liderar o BNI. Eu dizia, se você tiver uma referência, dê. E se não tiver, passe. Esse era o método. Se tiver uma referência, passe. Se não, siga. E esse membro disse, não tenho uma referência, mas não quero passar. Perguntei, ok, o que você quer? Ele disse, quero falar. Eu falei, ok, o que você quer dizer? Ele disse, quero mencionar o Dr. Rubin. Ele disse, fui vê-lo, quero falar sobre ele. Eu respondi, ok. E ele falou um monte sobre como sempre teve esse problema na lombar. E após apenas alguns ajustes, sua lombar não doía tanto. E ele disse ao grupo, vocês são loucos se não aceitarem essa oferta. Olhei ao redor da sala, e isso foi quando todos tinham formulários de indicação. Muitas pessoas estavam preenchendo para o quiroprata. E foi aí que percebi que um depoimento pode ser mais impactante que uma indicação, porque o depoimento pode gerar várias indicações. E foi isso que aconteceu com o dentista sobre o qual contei a história. E isso também aconteceu com o quiroprata que eu mencionei. Então, para o dentista que me enviou a mensagem do e-mail, faça alguém utilizar seu serviço uma vez e depois peça que falem sobre a experiência. É uma excelente maneira de obter mais referências.
Que bom que você compartilhou sua história, Priscila. Sim, obrigada. Isso é tudo por hoje. Ok. Obrigada pelas informações. Acredito que este é um podcast bem especial. Este podcast tem o patrocínio de meisneraudioprograms.com. Esses programas de áudio oferecem as ferramentas e a inspiração para enriquecer sua experiência no BNI. Veja o ótimo conteúdo que está disponível para você em meisneraudioprograms.com. E use o código promocional IVAN50 para 50% de desconto em tudo. Todo o lucro vai para a Fundação BNI. Obrigada por nos escutar. Aqui é a Priscilla Rice e esperamos que você nos acompanhe novamente na próxima semana para mais um episódio emocionante do podcast oficial do BNI.